Olá, estou voltando aqui para continuar com a nossa conversa e do vídeo passado eu recebi muitos comentários e muitas mensagens, fiquei super feliz, me lembrei como é bom estar aqui conversando, né? Eu acho que no fim das contas é isso que inspira quem consegue produzir muito conteúdo para cá, né? Isso é um tipo de troca muito bonita. E fiquei com vontade de continuar nesse movimento que eu comecei no vídeo passado, de falar das coisas mais básicas da constelação, que são básicas e que também são as mais importantes no fim das contas, que são as fundamentações que fazem as constelações fazerem sentido, né? São as grandes discussões que dão chão para as constelações. Então, hoje eu pensei da gente conversar um pouco sobre a ideia de campo. Que é talvez o ponto mais polêmico, eu acho, mais surpreendente, mais diferente do trabalho das constelações, porque basicamente constelação familiar é um tipo de terapia, né, gente? Para alguns é muito óbvio, é muito básico dizer isso, mas para muita gente não, parece que isso está ali, como eu comentei no vídeo anterior, na beira do místico, do mágico. E é importante ressaltar que constelação é uma terapia que está sendo executada com um terapeuta, por um terapeuta, para fins terapêuticos, porque isso dá para a gente uma perspectiva também dos limites de uma constelação. Existem lugares, do meu ponto de vista, onde a constelação não entra, por exemplo, que estão fora da alçada do que seria um trabalho terapêutico. Acho que hoje eu vou falar um pouquinho disso também mais para frente. Mas essa ideia de campo, a experiência de campo, ela é a coisa mais intrigante de uma constelação, né? E para quem não sabe do que eu estou falando, eu vou dar uma explicação breve, mas você pode pesquisar constelações na internet, você vai achar também vídeos para assistir. A constelação, ela é um movimento em que geralmente acontece em grupo, um grupo de pessoas se reúne e uma pessoa que vai ser constelada, que é a cliente, ela escolhe algumas pessoas desse grupo para representarem uma questão. Grande parte das vezes, as pessoas do grupo não sabem o que elas estão representando. Não conhecem a pessoa, não conhecem a história, não sabem de nada. E quando elas entram ali no campo, elas passam a sentir informações sobre aquela questão, sobre o papel que elas estão representando, a pessoa que elas estão representando, e a partir disso elas conseguem externar ou performar uma dinâmica ou uma situação. E isso, assim, 1000 vezes que eu assisto uma constelação, 1000 vezes que eu me surpreendo com isso, é impressionante o quanto que isso que está sendo apresentado pelos representantes, de fato, encontra uma ressonância muito forte com aquilo que é trazido como questão pelo cliente. Quer dizer, durante a entrevista que é feita, no meu modo de fazer, eu faço uma entrevista que não é aberta, não é na frente do grupo, eu faço antes do encontro, e aí eu anoto palavras ou frases ou coisas que eu escuto do cliente, e muitas das vezes, mas muitas das vezes mesmo, essas frases são ditas pelos representantes, essas palavras são usadas pelos representantes de maneira espontânea, e assim, é impressionante mesmo. Se você não teve essa experiência de um campo de constelação, procure aí na sua cidade, me procure se você estiver em Fortaleza, ou outros profissionais, que você possa viver isso, porque tem algo ali acontecendo que é muito interessante, né? Para mim, essa é a grande potencialidade das constelações. O acesso à informação é possível através disso, que é um fenômeno que a gente chama de campo, que se dá através da sensibilidade dos representantes. Ok, isso é uma coisa muito misteriosa também, porque que negócio é esse de qualquer um sair sentindo as coisas do outro, né? A gente não está acostumado a se pensar dessa forma. A gente vive num paradigma de realidade que é outro, né? E nessa concepção de realidade que a gente tem, esse tipo de coisa não é possível. Ou é possível para videntes ou médiums ou pessoas que têm uma sensibilidade fora do normal. O que as constelações estão dizendo é que todos nós temos essa sensibilidade e que ela não tem nada de anormal. Claro que a maneira de manifestar essa sensibilidade é diferente para cada um, a intensidade,
com que ela se manifesta, a complexidade de informações que cada um é capaz de manifestar ou captar é diferente, mas a verdade é que eu nunca tirei alguém do seu papel de representante por essa pessoa não ser capaz de sentir o que está acontecendo ali. Da maneira como eu trabalho, não se substitui representantes jamais. Todas são formas de informações sobre o campo, e isso é uma coisa muito interessante. É uma aposta também, de que mesmo quando a pessoa traz algo muito sutil como informação, aquilo é informação daquele papel, daquele lugar, né? E a real é que isso é surpreendente, eu entendo, mas isso também, na verdade, é um sinal do misterioso que a vida é. A gente está muito acostumado a pensar que as coisas são muito claras, né? Muito organizadas, muito bem estabelecidas num paradigma materialista de realidade e que assim é que as coisas são. Muito pouca gente que eu conheço costuma se surpreender com o mistério da vida. E eu acho que as constelações são também um lugar onde esse mistério se faz notar, né? Isso que a gente não conhece sobre a maneira como as coisas funcionam. Tem algumas hipóteses que tentam dar conta desse fenômeno. Uma delas se chama campos morfogenéticos. Se você está acostumado com constelações, com certeza você já ouviu falar disso. Pois é, durante toda a minha formação eu nunca ouvi esse nome, campos morfogenéticos. Olha que interessante. Durante toda a minha formação, nunca um professor parou para falar sobre o campo. É uma coisa interessante porque, inclusive, o Bert Hellinger, durante um bom tempo do trabalho dele, ele adotava uma postura que para mim ainda é a minha postura de uma forma geral. Ele dizia, engraçado, né? Isso acontece. Realmente é um fato que isso acontece. Eu, como bom fenomenólogo, me sirvo do fenômeno, mas eu não sei dizer uma palavra sobre ele. Não sei de onde vem, não sei por que isso acontece, mas eu simplesmente me sirvo do fenômeno da maneira como me cabe como terapeuta no meu lugar de terapeuta. E eu acho esse um ponto de vista muito interessante, porque o fato da gente usar o nome campos morfogenéticos parece que alguma coisa está explicada, quando na real não está. Se você conhece a teoria dos campos morfogenéticos, se você conhece o Rupert Sheldrake, esse autor, ele é um autor da biologia que ele tem uma construção muito interessante, uma construção teórica bem legal mesmo, mas que são hipóteses que não são capazes de serem comprovadas. Na minha humilde opinião, parece que quando se usa um termo, principalmente um termo que é da biologia, né, tem uma cara de ciência isso, parece que a coisa está resolvida. Então, não é mais um mistério isso que é o campo, é os campos morfogenéticos. Parece que está explicado, mas vai lá ler de novo o que está escrito lá. Para mim, isso não explica muita coisa não. Além do que, eu acho que é mais coerente da maneira como eu trabalho com as constelações, que eu entender e enxergar os fenômenos que são movidos dentro da constelação por parâmetros que vêm de dentro das ciências humanas, sabe? Por exemplo, né, dentro de uma abordagem que chama Gestalt, a Gestalt terapia, se trabalha também com a ideia de campo de uma maneira que pode ter aproximações muito interessantes com aquilo que acontece nas constelações. A ACP também traz a ideia de campo, também tem várias compreensões interessantes ali que a gente pode ter. O psicodrama também, quer dizer, são áreas que para mim estão muito mais próximas das constelações do que a biologia, por exemplo. E ainda que a biologia tenha hipóteses maravilhosas para compreender o mundo, eu acho que a biologia fala pouco sobre os mistérios da alma, para dizer assim. Mas estou dizendo que está errado? Não estou, né? Estou dizendo que essa é a maneira como eu me posiciono dentro do meu trabalho. Quando eu cheguei em Fortaleza, aqui, eu escutei isso como uma resposta padrão, sabe? O que é que está acontecendo ali? E todo mundo diz, é o campo morfogenético. Eu achei isso surpreendente, né? Assim, interessante. Mas a mim não parece o melhor caminho possível. Mas sintam-se à vontade.
Eu prefiro ficar nesse lugar de que eu não sei o que é isso. E eu, como terapeuta, também não tenho metodologia para investigar isso. Então, eu me sirvo do fenômeno, eu faço descrições como cientista, faço descrições dele, né? Faço aproximações teóricas e é até aí onde eu chego, né? A verdade sobre isso, que eu descobri na minha prática, é que além de se aproximar dos conceitos de campo dessas outras abordagens que eu citei, também se aproxima de alguma maneira da ideia de inconsciente, né, da psicanálise junguiana, dos freudianos, muito mais pelos conteúdos que aparecem do que pela sua estrutura, que aí já é bem diferente. Mas, por exemplo, dentro de uma questão biográfica em que a gente está trabalhando relação de, sei lá, mãe e filho, pai e filho, quando você coloca representantes no campo para esses dois atores, esses dois sujeitos, normalmente o que o campo nos mostra é o tipo de dinâmica com a qual eles estão vinculados, sabe? Quem tá magoado, quem tá dolorido, quem tem que dizer o que para quem, para onde vai esse tipo de relação. Isso é um tipo de acesso a uma informação que na terapia normalmente a gente chega, né? Conversando, analisando, perguntando, questionando, e que a gente poderia dizer que são conteúdos inconscientes, uma forma de pensar, e que são acessados ali dentro de uma constelação. Isso é uma forma de acesso muito interessante. E o tipo de solução que você vai dar para aquilo que está sendo acessado dessa maneira também pode variar dependendo da sua abordagem. Estou falando aqui com os psicólogos, né? Na minha turma de formação, inclusive, tem psicólogos de outras abordagens que nas suas soluções, muitas vezes, estão apontando para caminhos um pouco diferentes do tipo de solução que eu tenho para oferecer com as constelações. Inclusive, tema para um próximo vídeo, né? Que tipo de soluções a constelação oferece. Esse é um ponto muito interessante. O campo como um tipo de acesso ao inconsciente, às dinâmicas do inconsciente em questões biográficas. A gente não usa a palavra inconsciente, tá? Eu estou fazendo aqui uma aproximação para montar uma imagem, né? Mas tem um outro lugar do trabalho com o campo que para mim é ainda mais legal, que é o seguinte. Normalmente a gente costuma se pensar como processo terapêutico a partir da nossa biografia, né? Traumas, abandonos, dificuldades, processos de crescimento, desafios que a gente passou ao longo da vida. E, em geral, a terapia ela tá baseada na análise, na discussão, no enfrentamento dessas questões. A constelação está propondo uma outra camada, um outro nível de complexidade para essas questões, que são os traumas transgeracionais. Quer dizer, então que sou esse corpo, que sou essa história de vida, para além desse corpo e dessa história de vida que eu carrego, eu também tenho um outro lugar onde pode ser acessado o tipo de dificuldade que eu tenho, pode ser discutido em termos transgeracionais, sobre aquilo que vem afetando a minha família há mais de uma geração. As tragédias, desgraças, dificuldades, enfrentamentos que a minha família vem carregando desde tempos imemoriais, né? Padrões de sofrimento, padrões de dor, repetições de destinos difíceis, né? Então, o campo da constelação, o trabalho em grupo, também o trabalho individual, nos dá a oportunidade de entrar em contato com esse tipo de informação, que muitas vezes, por não conhecer o passado da família, a gente não tem nem como fazer hipótese sobre isso. Mas a gente tem essa forma de acesso à informação que é o campo, que a partir desse lugar nos permite entrar em contato com esses conteúdos transgeracionais. E a partir dali também dá um outro tipo de encaminhamento, enfim, soluções que são próprias dessa prática. E isso tem um tipo de resultado muito interessante, muito, muito interessante. Eu recebo clientes encaminhados de psicólogos, de psicoterapeutas da cidade, que trabalham com outras abordagens, mas que quando identificam um tipo de trauma transgeracional, trazem para mim, para eu trabalhar com isso. Em geral, não é só uma sessão, quando é individual, a gente faz um percurso em cima desse tipo de conteúdo,
Mas isso é uma potencialidade de trabalho que é fantástica, é realmente legal. E acho que vou encerrar por aqui. Eu não sei muito bem quanto tempo suporta, né, aqui esses vídeos do Instagram. Mas acho que consegui apresentar uma discussão aqui, né, gente? Espero que vocês tenham podido acompanhar, espero que tenha sido interessante. No meu vídeo anterior eu tive que interromper porque meu vizinho começou a fazer um barulho muito grande aqui. Mas nesse eu acho que eu vou conseguir me despedir, então quero agradecer vocês que têm comentado, curtido, compartilhado e dizer que eu tô super contente com essa troca. Se vocês quiserem também, por favor, deixem perguntas aqui, que na medida que eu dou conta eu vou gravando uns vídeos para responder, tá bom? Um beijo!